acima da Constituição, só a lei das 12 tábuas. Somente a lei das 12 tábuas está acima da Constituição. Porque a lei das 12 tábuas foi entregue por próprio Deus, se não me engano, a Moisés, não é? Foi Moisés ou foi Moisés? É. Acima da Constituição, no ordenamento jurídico, a gente só tem a lei das 12 tábuas. Nada mais que eu saiba. Nada mais. Pegar a Bíblia ou o Corão, eles não são livros de leis, né, a princípio. Então, se você... Só a lei das 12 tábuas estaria acima da Constituição. E aí tem gente que não reconhece isso. Essa é a questão. Se perguntarem para vocês se a lei das 12 tábuas está acima da Constituição, que não vão perguntar uma besteira, quer dizer, não vão perguntar isso, a resposta correta é não. A Constituição seria o máximo. Mas isso é um formalismo que não se verifica na prática, porque a lei das 12 tábuas está acima da Constituição. Tá, vamos continuar a leitura do artigo 150. Utilizar tributo com efeito de confisco. Utilizar tributo com efeito de confisco. Isso é vedado. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas, bens por meio de tributos interestaduais e municipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Cara, eles perceberam a ilegalidade do pedágio. Em 1988, autorizaram a cobrança de pedágio, mas pelo poder público. Eu não tinha visto isso aqui. Gente, eu estou estudando como estudante. Eu não li antes para vocês. Eu estou estudando como estudante, comentando com base no meu conhecimento. Cara, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas, bem, meios de tributos interestaduais e municipais, ressalvada. Então tu pode ter uma praça de pedágio entre 2 municípios ou entre 2 estados para a cobrança de pedágio. Mas aqui tem uma coisa, em vias conservadas pelo poder público. Novamente, como é que tu entrega um pedágio a um ente privado? Como é que vai ter uma pessoa privada lucrando em cima do teu pedágio? Pedágio não poderia dar lucro. A destinação do pedágio devia ser inteiramente para o custeio da conservação da via e o pagamento do salário dos funcionários do pedágio. Cara, isso é literal. É literal, não tem como tu aceitar uma coisa diferente disso. Por isso, quando o Crivella vai lá com o trator e derruba, ele está respeitando a Constituição. Ele respeita a Constituição. O Crivella respeita a Constituição. Não pode. Não pode. Entendeu? Para fazer poder, ou tem que ter algum outro item. Ou tem que ter algum outro item aqui que autorize na Constituição Federal, e que, na minha opinião, seria um item que foi posto muito de mau caráter, entendeu? Foi um item posto com base em corrupção, não pode ser possível. Eu teria que ler a Constituição inteira para ter certeza. Ou então, para tu autorizar uma cobrança privada de um pedágio, tu tinha que fazer uma emenda constitucional altamente viciada de inconstitucionalidade, porque a emenda constitucional ela ficaria sob o crivo da... A emenda constitucional ainda teria que, além de passar pelo legislativo, teria que passar pelo STF para ser válida. E, na minha opinião, inconstitucional. Se tiver alguma coisa aqui que autorize um pedágio particular, eu gostaria de entender. Entendeu? Por que foi posto um item assim? Numa coisa que não faz sentido alguém lucrar com o direito de ir e vir.
É absurdo. É absurdo. Entendeu? Isso aí é um questionamento muito grave que é feito. O Estado não tem condições de se organizar. Claro que tem condições. Tu contrata os funcionários que vão ficar responsáveis pela organização disso. E põe limite no salário, porque é muito comum os caras pegar a caneta e botar assim, ah, eu quero receber 50 mil. Sim, aí é óbvio, o pedágio virou pior do que uma empresa privada. Tem que ter limite, quem tem que pôr limite tem que ser o governador, tem que ser o presidente. Não pode nem ser o prefeito, vou dizer. Porque se pegar um pedágio de universidades pequenas, tu não sabe o que acontece. Então Então tu vê novamente. Agora, tem súmula 545 do STF. Provavelmente, eu não tinha visto isso aqui. Provavelmente tem uma súmula autorizando. Só que é patético, né, cara? Eu acredito, não tem como concordar com isso, cara. Infelizmente não tem. O STF também erra, né? Ele é supremo, mas ele erra. Isso aqui teria que ser revisto qualquer dia, porque é chocante, cara. É chocante. Tá claro, eles devem ter criado uma súmula para justificar o injustificável. Então, assim, vê que não... Porque se tivesse... Imagina que tivesse uma lei autorizando o pedágio. Ela não pode ir contra a Constituição. Ela seria totalmente inválida. Mas daí o que eles fazem? Uma súmula que eles pegam o que está escrito aqui e fazem um outro entendimento. É a mesma coisa a prisão na segunda instância. Qual é o entendimento correto, gente? Tá claro, trânsito em julgado, última instância. Agora querem mudar, não vão, cara, mudar o artigo para que encerre o processo e comece o... Palhaçada, palhaçada. É trânsito em julgado, entendeu? O que tem que se mudar são os critérios. Eu não quero entrar em matéria penal, mas assim, ó, tu tem que ir. Por exemplo, se o cara é confesso, não há motivo para ele ficar em liberdade. Talvez seja até do interesse dele cumprir a pena o mais rápido possível. Agora, o cara que alega ser inocente e tu não tem prova de vídeo, prova de DNA contra ele, não tem nada disso, só prova testemunhal, esse cara tem que aguardar trânsito em julgado. E o trânsito em julgado não muda, só acaba quando acaba a instância do Poder Judiciário. Eu diria que após a quarta instância, que seria o STF, ainda tem mais uma instância, que é a do Presidente da República. Pode o Presidente da República, que é o chefe do Estado, ele é chefe de tudo, ele pode perdoar a pena de qualquer um. De qualquer condenado em trânsito julgado, ele pode chegar lá e perdoar a pena. Ele é o presidente, cara. No Brasil há muito pouco respeito ao presidente. Ele seria a última instância, a quinta instância. Além do mais, claro que o presidente tá escrito na Constituição. Tem lá um mecanismo tem um indulto que é genérico e tem a graça. A graça é um instrumento pelo qual o presidente da República perdoa alguém especificamente. Enfim. A graça acho que nunca é usada porque é isso, mas é possível, entende? Tá. Onde é que eu tava mesmo? Não, é que assim, a gente vai vendo isso aqui, a gente fica indignado, entendeu? Indignado. Porque a gente vê um pedágio. Aqui no estado nós tínhamos um pedágio que custava R$8, agora custa 4.
Pra onde foi todo o dinheiro que foi pago, entendeu? No Rio tu tem um pedágio que é 16, se não me engano. E eles fizeram um estudo dizendo que 2 seria suficiente. Entende? Daí tu vê assim, tipo, muita gente na rua, assim, sabe? Sem ter o que comer, entende? E os caras insistindo em previdência, não sei o que. Uma coisa que eu vou deixar, até vou aproveitar esse vídeo assim, nós estamos fazendo um vídeo bem completo. O que eu tenho que deixar claro de previdência, nós temos que tentar entender de previdência é o seguinte. Ah, mas tu tá sendo louco, tu tá tu tá saindo de um assunto e indo pro outro. Pessoal, então entra numa faculdade de Direito. Normalmente acontece isso. O professor lá dá uma matéria, mas daqui a pouco ele já faz um gancho lá. Ele dá uma matéria de direito, sei lá, constitucional. Daqui a pouco ele já faz um gancho. Na real, direito constitucional tu pode fazer o gancho, né? Direito constitucional é tudo. Mas vamos pegar assim, o cara dá aula de direito civil. Daqui a pouco o cara já faz um gancho lá com a Constituição. Daí porque ele fez o gancho com a Constituição, ele já vai pro direito penal. Entendeu? Daí do direito penal ele vai pro direito administrativo. Entendeu? É possível. Então, tu sai do teu direito, que é o tributário, vem para a Constituição como nós viemos. Da Constituição, a gente pode ir para qualquer lugar. Por isso eu estar falando de um assunto e entrar em outro, talvez não seja assim a forma mais produtiva de estudar aquele assunto que eu estou vendo. Mas é possível fazer isso sem ser considerado uma cara louco. Entendeu? Então só para concluir, eu vou falar da Previdência, que agora me veio na cabeça. Que tem coisas que as pessoas não entendem. A Previdência jamais vai dar lucro. Jamais vai fechar as contas no zero. Previdência é uma coisa que é instituída para dar prejuízo. A Previdência tem que dar prejuízo. Se a Previdência não der prejuízo, ela não... Se a Previdência não der prejuízo, ela não, como é que se diz? Ela não cumpre a sua função social. Daí o que acontece? Você pegar um país muito pequeno, te pega o Uruguai, entendeu? É complicado você ter um prejuízo e a sociedade internacional aceitar isso. Eles baixam a tua nota, fazem. Com o Brasil eles também fazem isso, mas não deveriam fazer. O que na verdade tem que acontecer quando o país é muito pequeno? O Uruguai tem 3 milhões de pessoas. População. Cara, a Previdência, ela não pode ser por país. Muito menos por cidade. Pessoal, é absurdo. É absurdo você ver Previdência. Entendeu? Você vê Previdência em município. É óbvio que isso vai quebrar o município. Não existe isso. Entendeu? Previdência tem que ser da União. Tem que ser de um negócio grande. Pega um país muito pequeno que nem o Uruguai, tem que fazer uma união ali, Uruguai, Argentina, Paraguai e, sei lá, Chile, e fazer uma previdência única. Você pega a Europa e faz uma previdência única. Você tem que pegar um bloco grande de população, um bloco grande econômico, um bloco quase que autossuficiente. O Brasil, hoje nenhum país é autossuficiente, mas o Brasil... Por exemplo, se a gente abrisse mão de ter computadores rápidos e tivesse computadores na tecnologia 650 nanômetros, nós poderíamos ter um país, fazer o país funcionar sem apagando o resto do mundo. Claro, ia faltar luz ali na parte que tá a usina no Paraguai ali de Itaipu, né? Mas assim, nós temos 800 milhões de cabeças de gado, se não me engano. Plantações extensas de tudo que é coisa. Teria como alimentar as pessoas sobreviverem. Temos também... Tem tudo. Tem até petróleo. Enfim. Previdência foi feito para dar prejuízo. O resultado da Previdência
ele tem que ser desanexado, ele tem que ser desanexado do sistema, ele tem que ser desanexado do sistema financeiro. Não pode querer contabilizar, o país está dando 500 bilhões de prejuízo na Previdência. Isso aí não pode ser contabilizado, minha gente. Mas aí começa a vir o pessoal, mas a Previdência é um buraco sem fundo, ele é um buraco negro. Entendeu? A Previdência é um buraco negro. No sentido contrário, talvez, ela absorve, ela gera dinheiro. Entendeu? Ela emite dinheiro sem ter uma contrapartida. Ou tu pode encarar ela como entra o dinheiro nela. Entendeu? Só que isso não pode ser feito por um país do tamanho do Uruguai. Tem que ter um bloco econômico que faça isso. Tem que ter um bloco econômico. Entendeu? Previdência não foi feita para ter contas fechadas. O que está acontecendo? O que eles fazem quando eles veem que a Previdência dá prejuízo? Começam a aumentar a idade. Só que eles estão chegando num ponto em que quase ninguém mais vai estar vivo quando chegar a idade de se aposentar. Nós estamos com 65 anos. Daqui 5 anos, gente, vocês vão ver eles começarem a falar de novo. Previdência não dando prejuízo. Daí a idade vai ser 67. Daí daqui 10 anos. Previdência, a idade vai ser 71. E assim vai indo. Daqui a pouco não tem mais Previdência. Porque eles não entendem que Previdência não pode dar lucro, minha gente. Previdência tem que dar prejuízo. Se Previdência não dá prejuízo, não tá certo. Tá errado. Previdência tem que ser única para um bloco grande econômico. Ela não pode ser por país. A Previdência tem que superar as linhas nacionais e ser um bloco único, grande, por país. Entendeu? E ainda mais, e digo mais, tu não pode ter aposentadoria especial para quem é juiz, deputado. Tudo tem que fazer parte do sistema de Previdência. Tudo. Mas a Previdência paga muito pouco. Sim, mas daí durante a vida você faz uma Previdência privada. Eu até acho que os 5 mil que o INSS paga é pouco. Mas tinha que ser no mínimo uns 10 mil. Você contribui sobre 10 mil. Claro, você contribui sobre 10 mil e ganha 10 mil. Não é? Entendeu? Mas acima disso você faz uma previdência privada. Mas esse é o fato, tem que ser única. Tem que ser única. E daí como é que cobra imposto sobre a previdência? Faz regras únicas para o mesmo bloco econômico. O Brasil até pode fazer um bloco econômico do Mercosul. Por que não? E eu já digo mais, a América Latina tem tudo para entrar em colapso. Porque eles estão pressionando uma das principais fontes geradoras de receita. E daí todo o dinheiro que está na economia, ele vai pegar e vai ficar armazenado. Ele está ficando armazenado nos bancos. As pessoas que iam se aposentar com 60 não vão mais. Então vai faltando dinheiro. Daí o cara que quer lá vender seus produtos não consegue porque ninguém compra. E o cara que diz não, tem que fazer a reforma da Previdência para melhorar a economia para eu vender. Não vai melhorar. Entendeu? A reforma da economia é um tiro no pé. A reforma da Previdência é um tiro no pé. Vai piorar a economia. Vai piorar. Porque você não tem dinheiro. O problema do comércio, eu vejo no Brasil e na América Latina, as pessoas não têm dinheiro para comprar. Tudo é muito caro, os salários são pouquíssimos. Então você não tem dinheiro para comprar. Você não tendo dinheiro para comprar, o que é que acontece? Você não tem dinheiro para comprar, você fale. Entendeu? Então, assim, essa reforma da Previdência vai tirar dinheiro de circulação. Vai tirar. Ou seja, o que está melhorando, a medida boa que eles fizeram foi o FGTS. Liberar o FGTS
vai compensar um pouco nos próximos anos isso aqui no Brasil. Mas aumentar a idade da aposentadoria vai demorar mais para aquelas pessoas receberem. Aquelas pessoas muitas vezes não vão nem trabalhar, elas já têm tempo de contribuição, elas vão só esperar a idade para se aposentar, fazendo bico, entendeu? Elas não vão contribuir, não vão viver assim na linha da miséria mesmo até se aposentar. E não dá pra crer que uma pessoa de 65 anos levante peso nas costas, né? Infelizmente. Talvez ele possa dar aula numa faculdade, numa escola também não tem como. É muito difícil lidar com criança. Não é fácil lidar com criança. Imagina 20 crianças. Então, 20, pô, fui generoso, imagina 50. Então, assim, cara, vamos ver. A questão toda é que eles tinham que entender isso. A regra da Previdência, pra mim, tinha que ser 57 anos, no máximo. Tanto homem quanto mulher. Com algumas profissões, 50 anos, como professor, como brigada militar. Isso aí, profissões muito estressantes, né? Motorista, também tinha que ser 50 anos. Pedreiro, também tinha que ser 50 anos. Entendeu? E daí tu bota 57, 58 para as outras profissões. Médico, engenheiro, programador, analista, bancário. Médico depende também. Se o cara é cirurgião, eu acredito que 50 seja uma boa idade para o cara se aposentar. Enfim, o cara que trabalha numa plataforma de petróleo também, 50 anos tá bom. O cara pode ser engenheiro, pode ser... Então aí tu vê a complexidade do tema que nós entramos agora. Que tu vai deixar de botar dinheiro. O Brasil só não vai piorar porque eles vão colocar esse FGTS. Mas eu acredito que em 3 anos a América Latina toda vai estar em colapso. Porque vai faltar dinheiro. E se tu for ver, não, porque os Estados Unidos... Os Estados Unidos, eles têm exatamente isso. Eles têm um buraco negro na economia deles. Que é o governo federal. O governo federal emite moeda, emite dinheiro e só anota ali, nossa dívida agora é 300 trilhões. Pronto. Agora o Congresso autorizou que vai ser 320 trilhões. Cara, os Estados Unidos é um país tão desenvolvido economicamente. Eu não vou dizer que ele é um país desenvolvido socialmente, mas economicamente você vê que as pessoas conseguem comprar as coisas, entendeu? Você abre uma loja, a chance de você ter sucesso é muito grande. Você pode botar a vender qualquer coisa, vai chegar alguém ali, alguém ali e vai começar a comprar todos os itens da loja. Nesse sentido. Eu não estou de modo algum elogiando a política social dos Estados Unidos, que é péssima. Eu estou falando comercialmente, economicamente. Você vai ver, eles têm um buraco negro na economia. O Brasil não tem um buraco negro. Eles não querem ter um buraco negro. Se você falar que vai ter um buraco negro na economia do Brasil, por exemplo, vem milhões de agências de rebaixar a nota, daí não investem no Brasil, toda aquela palhaçada de sempre. Só que isso aí é pro mundo inteiro. Tu vê que assim, que as pessoas estão sentindo isso também em Hong Kong. Pode ser por outros motivos, mas no fundo, todas essas manifestações, elas estão tendo um fundo econômico. O que está acontecendo? Com o advento da computação, as pessoas conseguiram controlar o dinheiro minuciosamente. Hoje você controla quanto dinheiro existe, de fato, você consegue controlar isso com uma precisão enorme, uma precisão
milimétrica. Antes, se você tinha uma precisão na casa de milhões, bilhões para conseguir controlar a economia, hoje você tem uma precisão na casa de centavos com a computação. E existe esse pensamento burro de querer fechar as contas no zero de previdências. Isso nunca vai fechar no zero. O que vai acontecer? Ou então, o que vai acontecer? E até a previdência privada dá prejuízo, até acumular a previdência que, mas vamos acumular. Não adianta, porque tem pessoas que adoecem antes. Entendeu? Então essa vai ser uma conta que não vai fechar. Essa vai ser uma conta, gente, que não vai fechar. Então o que você tem? Você tem uma conta que não fecha, claramente. Você tem uma conta que não fecha. E é isso que está acontecendo. Você tem uma conta que não fecha. E isso não é aceito. O dinheiro tem que sair de algum lugar. A população aumenta, o dinheiro é o mesmo, porque ele é extremamente controlado. O que as pessoas fazem? Pegam empréstimo, pagam juros. Onde é que esse dinheiro acumula? Nos bancos. Por isso que os bancos sempre têm lucro. Mas vai ter um momento de colapso que nem os bancos vão ter lucro. Vai chegar um momento que o sistema vai colapsar e nem os bancos vão ter lucro. Bem, vamos aqui continuar. É vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda, serviço um dos outros, o que está lá. Templos de qualquer culto, isso que está lá. Patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive das fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado. Veja só, aqui mudou o entendimento. Aqui nós temos uma eu vou encerrar, até nós vamos... Vide, súmula... Tá, isso aqui tem que ver depois. Mas aqui causa confusão, porque aqui o que diz no Código Tributário Nacional, gente? No Código Tributário Nacional, tu diz papel destinado... O Código Tributário Nacional não causa confusão. Agora aqui, a Constituição, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Aqui essa frase está ambígua.